seja louvado, bendito e louvado seja este santo sacramento. Deus do céu nos dê a glória, cá na terra o alimento, cá na terra o alimento. Bendita e louvada seja esta santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, Filho da Virgem Maria, Filho da Virgem Maria. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado, Deus seja louvado. Bendita seja esta ceia, entre irmãos compartilhada, onde está o cálice bento. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Vivemos um dia diferente hoje, 5 anos da tragédia de Mariana. A gente, quando fala no caso de Mariana, a gente não lembra mais, assim é muito simples, né? A gente só fala daquilo que está recente, vamos falar aí, né, num caso que a gente está aí brincando, falando, questionando, e se esqueceram de Mariana, que foi um acidente, ou melhor, uma catástrofe ecológica que vitimou algumas cidades. Imagina o que eles vão fazer daqui a 5 anos com o caso da Mariana Ferrer, né, a Mary Ferrer, né, onde a gente sabe que houve uma violência, um estupro ali do direito e da razão da jovem. Quando eu falo de Mariana e comparo, né, a Mariana lá, a cidade que teve o rompimento das barragens, e uma tragédia, uma coisa que estava marcada, né, estava já todo mundo sabendo, e a gente não vê aí a recuperação acontecendo. O desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, é um desastre que atingiu até o outro estado, o Espírito Santo. Mas a gente não vai lembrar dele, não está lembrando dele. 5 anos já se passaram, o Rio Doce foi contaminado, nós vivemos aí essa realidade e pouca gente vai lembrar. E aí quando a gente fala agora, está na rede social, o caso Mariana Ferrer, e aí você pega lá o tal de Valentim da Jovem Pan, que foi dizendo que se fosse a filha dele, etc e tal, é muito fácil tacar pedra, né? É muito fácil. Eu acho que a Jovem Pan, pelo menos na sua escolha, a demissão dele foi uma coisa ajustada e acertada. Afinal de contas, não houve intenção de demitir, né? Foi uma demissão culposa, né? da parte da Jovem Pan. E ainda, olhando para a notícia, e aí a gente sempre faz esse joguinho, né? A gente olha para o evangelho, olha para a realidade. Lá nos Estados Unidos, o presidente Donald, né? O Donald Trump, ele está lá questionando o resultado. E o interessante ainda é que a gente, quando pega o governo Trump, em 2016, ele se elegeu com que base? Com a base da mentira, a base do eu vou fazer, isso é coisa de pedófilo, isso é coisa de pessoas envolvidas em coisa errada, isso é coisa de quem está envolvido em sujeira. Ele sempre fazendo caras e bocas e piadinhas, né, para a realidade que a gente vive, e as pessoas ainda acham isso engraçado, mais ou menos como uma certa pessoa que faz piadas, né, com tudo, né, e faz gracinha e gosta de fazer gracinhas, e as pessoas acham isso bonito. Ah, que bonitinho, olha só, ninguém tem senso de humor. O engraçado, quando a piada é com ele, é vista como algo ruim. É a mesma coisa agora o Donald está revoltado, né? E apesar que eu acho que o Donald é petista, que a cor que ele usa lá no chapéu dele, no boné dele, é vermelha. Por isso que ele está perdendo a eleição.
É só você pensar assim, o estadunidense diz que o vermelho é cor da esquerda, né? O brasileiro idiota, desculpe. Então lá nos Estados Unidos o Donald é o esquerdista, porque ele está de vermelho, né? Aquela famosa grito, nossa bandeira não será vermelha. Eu acho que a bandeira vai ser vermelha, azul e branco, a bandeira dessas pessoas, não é isso? E agora está lá, né? O Biden recebendo alguns votos. Estamos lá. E o interessante é que as eleições estadunidenses, elas são uma eleição de democracia, onde o voto da população é um voto simbólico. Quem decide tudo mesmo é a Câmara. A Câmara, como foi com o Al Gore e também o nosso amigo lá. E aí você vê a situação, né, do Biden, também com um discurso assim, mais ou menos. Agora o interessante é que você tem uma disputa eleitoral. Quem quiser, entre nos sites aí que dá, não vou dizer nenhum site, dá para evitar, uma disputa de voto de Biden é 270 a 213, 214, né? E dependendo da cidade, do local, ou seja, a vitória de Biden está sendo simbólica, né? Porque, na verdade, alguém diz que vitória com 5 votos não é vitória. E falando em vitória, ontem o meu São Paulo, o meu time São Paulo, ontem ele venceu, mas não levou. Fez, né, foi 4-3, infelizmente. Se o jogo fosse 4-2, se fosse 2-0, o São Paulo estava classificado. Mas como foi 4-3, o terceiro gol feito no 47 do segundo tempo, o meu São Paulo está fora, né, da Sul-Americana. Faz parte da história, fazer o quê? A gente vence, a gente ganha, mas o importante ainda é você lembrar que estamos numa pandemia, e é importante cada um e cada uma guardar aí usar máscara, né, usar álcool em gel, se cuidar, a fazer a história acontecer. Daqui a um tempo, nós iremos lembrar desse momento da história com um pouco de bom humor. Nós somos brasileiros, apesar de contas, né? Vamos usar álcool em gel, vamos continuar usando nossas máscaras. Fazer o quê, né? É melhor usar uma máscara no nariz, na boca, do que andar com máscara 24 horas, como uns e outros usam 24 horas a máscara da falsidade. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho de hoje. Querido, que foi buscar o amanhã pelos caminhos da América, a um índio tocando. Bom dia, amigos e amigas, ainda estamos aqui ao vivo com vocês, lembrando o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 10, é o coração do Evangelho de Lucas, é o Evangelho do capítulo 15, quando você tem algumas histórias. A primeira história que tem, essa historieta, como diz Dom Luciano Bergamin, ou como alguns colocam, né, carrega também o contexto do filho pródigo, mas hoje nós estamos lendo o capítulo 15, versículo 1 a 10, quando Jesus começa a contar algumas parábolas. A parábola da moeda perdida, a parábola que nos leva a refletir sobre as escolhas que nós temos. O interessante é que hoje Jesus nos apresenta a parábola da moeda, né? A moeda que se perde. Jesus sempre com essa visão de trazer para a gente algo prático. Jesus nunca quis usar linguagem teológica, linguagem pesada. Alguns tentam, né, falar difícil, falar bonito. Jesus sempre procurou falar a linguagem local. Por isso, nesse capítulo 15, Jesus traz para nós sempre uma leitura de um Pai amoroso, de um Deus presente, um Deus que quer caminhar conosco. Lucas começa a nos apresentar um contexto histórico, versículo 1 ao 3 do capítulo 15, e que Jesus conta as 3 parábolas. O publicano e pecadores, né, vinha para ouvirem, né, seja, as pessoas que estavam ao lado de Jesus eram pessoas excluídas. E os fariseus, os escribas, os donos de gado e gente, os poderosos, os teólogos, os padres, pastores daquele tempo, os bispos, os donos de gado e gente, os que tinham formação teológica, os conhecedores das palavras de Deus, nós, membros de comunidade, muitas vezes chamamos assim, as parábolas das ovelhas perdidas, a dracma perdida, né? E Jesus coloca sempre esse sentido do evangelho de hoje, que é preciso ir ao encontro dos que estão fora. Bem a cara do Papa Francisco, né? O Papa Francisco traz para nós essa leitura de um Deus que se faz presente, não uma presença simbólica,
mas uma presença real. E o interessante ainda é que nesse evangelho Jesus deixa bem claro que é preciso fazer festa. Geralmente quando alguém dá pá virada ou sem pá nenhuma entre nossas igrejas ou vem participar de nossos cultos, nós ficamos comentando depois do culto. Devem ser interpretadas à luz desse contexto histórico, onde quem estava para ouvir Jesus eram essas pessoas que nós às vezes ficamos criticando. Homens e mulheres que, de acordo com a nossa visão, não merecem estar em nosso meio por terem algum tipo de falha, algum tipo de pecado público. Interessante que a alegria do homem, que vai falar sobre o encontro da mulher, é uma alegria que nós devemos ter em nossas comunidades. A alegria do homem serve para falar que é a alegria de Deus. Deus, nosso Pai, se alegra com o nosso retorno. Lucas, o evangelista, 3 vezes ele fala da alegria do Pai, que amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho, tirando desse dom a máxima alegria de si. O interessante mais ainda é que nós, às vezes, queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós, se fôssemos Deus, certamente o mundo já tinha sido destruído umas 10.000 vezes. A primeira leitura de hoje, de hoje, traz para nós ainda, a leitura de Efésios, traz para nós uma matéria muito sobre a pobreza espiritual, contra de nossas qualidades. Nós ficamos presos aos bens materiais. Essa teologia fundamentalista da prosperidade, né? Dá para Deus 10, recebe 100 de volta. Essa pobreza, se aproximar de Deus, é riqueza ir ao encontro de Deus. Nós não somos autossuficientes. Um dos perigos que nós temos em nossa sociedade hoje é acharmos que somos donos de tudo e de todos. Nós, cristãos das diversas igrejas que vivemos, devemos nos encontrar nessa busca dessas moedas, dessa moeda perdida, nessa busca da ovelha que não está no meio de nós. Por isso o Pai do céu trata a gente como aquela situação. Ele se alegra por um pecador convertido. Tratar-se de alegria do bom pastor. Dar a vida pela salvação de um só homem, de uma só mulher, por mais que pareça pecador. Nós também, nesse evangelho, queremos tratar da alegria que vem de sabermos que no céu Deus recebeu alguém, um Pai de amor misericordioso. Temos um Cristo que procura sempre ser misericordioso e compassivo, amoroso. E às vezes nós somos tão radicais, cobramos nossa lei, cobramos o dever e o direito, dizendo, não, quem manda sou eu. E sabemos que temos na terra alguém que dele recebeu o ministério de perdoar os pecados. Nós, cristãos da Igreja Católica, temos alguns prazeres da vida no sentido sacramental, quando falamos do sacramento da confissão, quando nós buscamos um padre, um bispo, um sacerdote ministerial para nele abrir o coração e deixar fluir a graça de Deus. Uma das missões dos padres e bispos em nossas igrejas é aplicar essa misericórdia, para que aprendamos a ser compreensivos e misericordiosos com nossos irmãos. A gente, quando busca o sacramento da confissão, para quem é evangélico, essa graça não é permitida, mas tem lá, né, o gabinete do pastor onde pode desabafar. A gente, quando busca um encontro com Deus em nossa vida, temos esse encontro em vários momentos, no encontro de irmãos, quando se pede perdão, temos esse momento no encontro com o presbítero na igreja, com o padre, onde pedimos para o sacramento da confissão. Nesse encontro temos na liturgia, na escuta da palavra, na leitura da Bíblia. Cada um de nós, nossa vida comunitária, tem que buscar esse encontro íntimo com Deus. Temos que buscar sermos mais presença. Nós geralmente queremos ser a ovelha perdida, a ovelha que busca, a ovelha que fica lá esperando Deus vir. Não, nós podemos fazer como o filho pródigo, ir ao encontro do Pai. Olhar o Cristo pobre, manso e humilde, um Cristo manso e humilde de coração, para sucumbir e para ser presença. Não podemos nunca ser autossuficiência. O domínio que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nós temos que ter sempre essa certeza que a vida é mais do que aquilo que nós temos ou somos. É difícil ficar em casa às vezes, é difícil segurar nossa vontade de ir para a rua, mas olhemos bem para a realidade. Já tem mais de 160 mil pessoas mortas. A vida da gente é uma vida complicada, é uma vida difícil, mas quem vive com Deus tem a maior alegria de poder
contar a verdade. E olhando sempre para o próximo, não como donos, autoridades, conhecedores da verdade e da moral, mas olhamos para o próximo como igual. Somos todos pecadores e precisamos da graça de Deus. Obrigado a você por nos ouvir até aqui. Comente, dê seu like, dislike, concorde, discorde, democracia é isso. Obrigado a você pela presença. Um parabéns especial hoje para minha amiga Val Renovato, faz hoje uns anos, né? E eu não vou falar a idade dela, senão depois ela fica brava comigo. Depois você procura lá no Facebook dela, você que é amigo dela. Também um parabéns especial para todos vocês que estão aí, agentes de saúde, trabalhando pela nossa situação. Lembrando que estamos no período eleitoral, ontem eu esqueci de falar, eu vou falar aqui o nome do meu amigo Nelson, lá de Nilópolis, candidato a vereador. O pessoal fez ficar me falando, não falou o nome do fulano, tá? Então agora eu falei Nelson, né? Tem outros amigos aí que, se você é meu amigo, minha amiga, me conhece de algum lugar da Diocese de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro e é candidato, pode falar comigo, depois eu falo o nome aqui. Muito obrigado a vocês pela presença, pela amizade, pelo carinho. Continue rezando, estamos vivendo uma pandemia, são mais de 160 mil mortos. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água